Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vindo, meu irmão, à nossa corrente de oração. Quantas vezes você já sorriu por fora, mas estava despedaçado por dentro? Quantas vezes segurou o choro para não preocupar os outros, mas seu coração gritava por dentro: Senhor, até quando? Talvez ninguém saiba da batalha que você enfrenta ao acordar todos os dias, com a sensação de que tudo continua igual, de que nada muda, de que seus esforços não são vistos nem reconhecidos. Você tem orado, buscado, jejuado, feito a sua parte, mas parece que a vida está travada, que algo invisível te impede de avançar. Essa é a dor mais difícil de explicar, a dor da espera, porque ela não grita, não sangra, não tem ferida visível, mas consome por dentro, lentamente. A dor de quem vê os dias passarem, os meses mudarem, os aniversários chegando, mas as promessas continuam distantes. E quando você tenta explicar para alguém, recebe apenas frases vazias como: vai passar, tudo tem seu tempo, Deus sabe o que faz. Mas você sabe que, por mais verdadeiras que essas palavras sejam, elas não tocam a profundidade do que você sente. Porque quem está esperando uma porta se abrir, muitas vezes está lutando para não perder a fé de que ela realmente existe. Você olha para os lados e vê outras pessoas conquistando, avançando, recebendo, vivendo o que você tanto pediu a Deus. E embora você se esforce para não invejar, seu coração fica apertado. Você se pergunta se está fazendo algo errado, se Deus te esqueceu, se há alguma maldição escondida, se foi alguma palavra lançada contra a sua vida que travou tudo. Talvez você já tenha se sentido amaldiçoado, como se uma barreira invisível estivesse entre você e o cumprimento das promessas, como se, por mais que você se aproxime, nunca conseguisse tocar o que tanto sonhou. Essa espera prolongada afeta sua autoestima, sua mente, sua saúde emocional. Você começa a duvidar do seu valor, a se calar, a se esconder, a parar de sonhar. A oração da manhã vai ficando fria, o louvor perde o brilho, a Bíblia parece distante, porque quando a dor da espera aperta, até a esperança tenta fugir. Mas é justamente aí, nesse ponto de quase desistência, que Deus começa a agir. Você pode não perceber, mas existe um trabalho de preparação acontecendo nos bastidores do céu. As portas que ainda não se abriram não significam que você foi esquecido, mas sim que o tempo de Deus é diferente do seu. Ele não está apenas construindo a bênção, Ele está construindo você. Porque portas abertas sem maturidade viram armadilhas, caminhos largos sem direção viram perdição. E o Pai te ama demais para te entregar algo que vai te destruir por dentro. Por isso, não é que a porta esteja trancada, ela está sendo alinhada. Deus está usando essa espera para refinar sua fé, fortalecer sua identidade, curar suas feridas e preparar o ambiente da promessa. Assim como Ele fez com José no Egito. Durante anos, José foi vendido, traído, esquecido no cárcere. Mas quando chegou o tempo certo, Deus não apenas abriu a porta. Ele o colocou no palácio. E tudo o que antes parecia dor, agora fazia sentido. Porque a porta de Deus não se abre apenas para mudar sua posição. Ela se abre para mudar sua história. Você não está parado. Você está sendo posicionado. O silêncio que você sente não é abandono, é estratégia. A aparente demora não é castigo, é preparação. Porque quando Deus abrir essa porta, vai ser tão grande, tão glorioso, tão transformador, que você vai entender por que teve que esperar tanto. E todos que hoje não acreditam em você, verão o que Deus fará em sua vida. Porque quando Ele decide exaltar alguém, Ele faz isso diante dos olhos de quem duvidou. Enquanto isso, ore. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, ore com fé, ore com lágrimas, ore com a certeza de que Deus está ouvindo, porque nenhuma oração feita com sinceridade cai no vazio. Toda oração é uma semente, e toda semente plantada com fé floresce no tempo certo. O seu tempo está chegando, e o que hoje parece estar travado, amanhã será testemunho. Não desista agora. Você já suportou demais para parar tão perto. Continue crendo, continue orando, continue declarando: eu creio em Deus Pai. Ele vai abrir caminhos para mim.
Você está a um passo do milagre. E quando a porta se abrir, você não vai entrar sozinho. Você vai carregar com você os frutos da sua fé, da sua perseverança e do seu coração rendido a Deus. Há um momento na vida em que até o mais forte se cansa. Cansa de tentar, cansa de esperar, cansa de acreditar que algo vai mudar. É o cansaço da alma, o peso invisível que faz o coração desejar parar. É quando a fé parece pequena demais para o tamanho do deserto. E é exatamente nesse ponto onde muitos desistem que Deus começa a agir, porque é no limite da força humana que o sobrenatural de Deus se manifesta. Quando não há mais recurso, ele se torna o próprio caminho. Quando não há mais portas, ele cria uma passagem no impossível. Você pode estar em um momento da vida em que tudo parece parado. As orações parecem bater no teto e voltar. As contas se acumulam, os relacionamentos esfriam, a esperança se desgasta. E o pior, o silêncio de Deus parece gritar. É como se ele tivesse se afastado. Mas o que você não vê é que ele nunca saiu do controle. Mesmo quando está em silêncio, ele está trabalhando. O mesmo Deus que conduziu Moisés entre muros de água no Mar Vermelho, continua abrindo caminhos invisíveis hoje. Só que, antes de abrir o mar, ele te ensina a confiar no deserto. A dor de quem espera uma porta se abrir é real, e ela tem um propósito. Deus não permite atrasos sem razão. Cada aparente demora é uma escola de fé. Cada porta fechada é uma lição de discernimento. Cada não é um redirecionamento divino. Às vezes, o que você chama de atraso é, na verdade, a mão de Deus te livrando de um caminho que te destruiria. Ele enxerga onde você não vê. Ele ouve o que você não escuta. Ele conhece os corações que te cercam. Por isso, ele fecha portas, muda rotas, atrasa planos. Não porque não quer te abençoar, mas porque quer te proteger. O salmista Davi entendeu isso quando escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Nem as demoras, nem os nãos, nem as perdas são ausência de Deus. São parte do cuidado dele. Há um tipo de amor que não se manifesta em presentes, mas em podas. E Deus, como um pai amoroso, não te nega bênçãos. Ele te prepara para recebê-las. Ele não quer que você apenas entre pela porta. Ele quer que permaneça firme dentro dela quando ela se abrir. Por isso, não se confunda com o silêncio. Quando Deus parece calado, ele está observando sua postura. Está vendo se você continua orando mesmo sem sentir, se continua confiando mesmo sem ver, se continua fiel mesmo sem entender. A fé verdadeira não é a que nasce do resultado, é a que resiste no meio da ausência. É a fé que diz: ainda que nada aconteça, eu continuo crendo, porque sei quem é o meu Deus. Há uma passagem em Abacuque que revela isso com clareza. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Essa é a fé que abre caminhos. Não a fé que exige explicações, mas a fé que se rende à vontade de Deus. A fé que transforma o deserto em altar e a lágrima em oração. É essa fé que faz o impossível acontecer. Deus conhece o nome de cada uma das suas lágrimas. Ele viu os dias em que você se levantou cansado, mas mesmo assim orou. Os dias em que o medo tentou te dominar, mas você sussurrou: eu creio. Ele viu quando você perdoou em silêncio, quando escolheu continuar mesmo ferido. Tudo isso foi registrado diante dele. Nenhum ato de fé é desperdiçado. Nenhuma lágrima cai sem propósito. Nenhuma oração é ignorada. No tempo certo, todas elas se transformarão em portas abertas. Enquanto você espera, Deus está te fortalecendo. Está te ensinando a caminhar pela fé e não pela vista. Está te preparando para carregar a bênção com maturidade, com equilíbrio, com propósito, porque a porta que ele vai abrir não será qualquer uma. Será a porta que mudará o rumo da sua vida, a estação da sua casa e o destino da sua história. Ele vai abrir caminho onde ninguém acreditava mais. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada atraso era parte do plano. Por isso, respire. Entregue novamente seu coração nas mãos de Deus. Diga a Ele agora: Senhor, mesmo sem entender,
eu confio. Mesmo sem ver, eu espero. Mesmo cansado, eu creio. Porque o cansaço não é o fim. É o ponto onde o poder de Deus começa a se manifestar. Aquele que te prometeu é fiel. Ele não falha, não atrasa, não desiste. As portas vão se abrir, e quando se abrirem, nada nem ninguém poderá fechá-las. Há um poder espiritual que se move quando a oração é feita com sinceridade, quebrantamento e fé. Não é sobre palavras bonitas, nem sobre fórmulas repetidas. É sobre um coração entregue, uma alma rendida, uma voz que clama, não porque sabe o que fazer, mas porque reconhece que só Deus pode fazer. A oração é o código do céu. Ela atravessa muros, supera barreiras e alcança lugares que os pés não podem pisar. E quando ela parte de um coração sincero, ela não apenas sobe, ela move o coração de Deus. Quantas vezes você já orou e se sentiu como se estivesse falando sozinho? Como se cada palavra se perdesse no ar? A sensação de que o céu está fechado é uma das dores mais angustiantes da vida espiritual. Mas é nesse ponto que precisamos entender algo profundo. Oração não é um pedido qualquer, é um ato de guerra. Toda vez que você se ajoelha, o inferno treme. Toda vez que você clama, as trevas se agitam. A oração incomoda o reino das trevas, porque ela é a arma mais poderosa que o cristão possui. É por isso que é tão difícil manter uma vida de oração. Porque ela exige constância, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. Exige fé, mesmo quando nada muda. Mas é justamente essa perseverança que abre os céus. Jesus disse: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Perceba o tempo verbal. Pedir, buscar, bater. Isso indica continuidade. Não é uma oração isolada, é uma vida de oração. É um clamor que não para até ver a promessa se cumprir. Você quer ver caminhos se abrindo? Então ore como quem crê que a porta já está sendo destravada. Ore como quem confia no caráter de Deus, não no calendário. Porque ele não se move pela pressa do homem, mas pela fidelidade da sua promessa. E se ele prometeu abrir portas, nenhuma muralha permanecerá de pé. Mas há algo que Deus espera de você: consistência. Ele quer ver até onde vai a sua fé quando nada responde, quando o silêncio é longo, quando a resposta atrasa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque era constante em oração. Ele orava na caverna, no trono, na guerra, na queda. Ele sabia que a oração era o lugar onde Deus restaurava, fortalecia e dirigia sua vida. Por isso, no Salmo 40 ele declara: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclina quando o nosso coração insiste em buscá-lo. Ele responde quando a fé não recua diante do tempo. Muitos querem milagres sem oração, querem portas abertas sem clamor, querem restauração sem entrega. Mas Deus não é uma máquina de bênçãos. Ele é um pai. E como pai, ele deseja comunhão, relacionamento, proximidade. A oração é o caminho que te aproxima do coração dele. E quanto mais perto você está, mais clara fica a direção. Às vezes, não é a porta que está trancada. É a sua percepção que está embotada pela ausência de oração. Quando você ora, o Espírito Santo começa a agir. Ele limpa, cura, alinha e revela. Ele mostra o que está por trás da porta que você tanto quer abrir. Porque nem toda porta é bênção. Algumas são armadilhas disfarçadas. E sem oração, você entra em caminhos que Deus jamais desenhou para você. A oração não apenas abre portas, ela protege, ela fecha as que não vêm de Deus. É por isso que Jesus, antes de qualquer escolha, se retirava para orar. Ele entendia que a oração alinhava o céu com a terra, a vontade do Pai com os passos do Filho. Hoje, Deus está te chamando de volta para esse lugar. O lugar secreto, o altar do quarto, o espaço onde ninguém vê, mas o céu responde. Ele quer te ouvir não com fórmulas, mas com sinceridade. Não com pressa, mas com profundidade. Quando você ora com o coração, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, não há obstáculo que permaneça. Portanto, neste momento,
decida restaurar sua vida de oração. Talvez você tenha abandonado o altar. Talvez a correria da vida te afastou do lugar secreto. Mas Deus está te dizendo: volte, porque é lá que os caminhos serão abertos. É lá que as respostas chegarão. É lá que a presença dele será derramada. E quando a presença vem, nada mais fica trancado. Toda porta que ele desejar abrir, se abrirá. E nenhuma força da terra ou do inferno poderá impedir. Há momentos em que a vida parece um longo corredor de portas trancadas. Você olha para frente e só vê obstáculos. O currículo foi entregue, mas ninguém chamou. A entrevista foi feita, mas a vaga ficou com outro. A ideia foi boa, mas os recursos não vieram. O esforço foi grande, mas a resposta foi o silêncio. Nessas horas, o desânimo bate à porta do coração. A sensação de ser esquecido, deixado de lado, ignorado pelo céu, é sufocante. É como se você estivesse parado diante de uma porta enferrujada, que já tentou abrir tantas vezes, mas continua fechada, e o cansaço começa a gritar dentro da alma. Mas escute com atenção. Deus não ignora o esforço de um coração perseverante. Ele vê cada tentativa, cada lágrima, cada oração sussurrada no escuro. O tempo do silêncio não é ausência de Deus, é preparação dele. Muitas vezes, ele fecha portas para preservar você. Outras vezes, ele tranca para trabalhar em você. E só depois, quando tudo estiver no lugar certo, inclusive dentro de você, ele gira a chave. Porque a porta certa, no tempo errado, pode se tornar um peso. Mas quando é a porta de Deus, no tempo de Deus, ela não apenas se abre, ela te convida a entrar com paz. Foi assim com José. Ele sonhou alto, teve visões celestiais, mas ao invés das portas se abrirem, foi lançado em um poço, depois em uma prisão. Foram anos esperando, sendo esquecido por homens, mas não por Deus. E no dia certo, a porta do palácio se abriu, não por influência humana, mas por propósito divino. Quando Deus abre, ninguém fecha, e quando ele decide exaltar, ninguém consegue impedir. Se você está diante de portas fechadas, é hora de confiar, não de parar. É hora de continuar orando, não de reclamar. É hora de renovar suas forças como águia, não de se conformar com a escassez. Porque a palavra diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, não é apenas uma porta. É um caminho em meio ao impossível. É provisão onde só havia esterilidade. É abertura sobrenatural onde só havia desespero. Mas há um segredo que muitos ignoram. Antes de abrir o caminho, Deus alinha o coração. Às vezes, estamos pedindo portas abertas para propósitos errados. Queremos crescer para provar algo a alguém. Queremos prosperar para calar a boca dos invejosos. Queremos alcançar algo para massagear o ego. E Deus, como Pai justo, diz: não ainda, filho, ainda não está pronto. Porque Ele prefere ver você chorando em obediência do que rindo fora da vontade dEle. Portanto, hoje é dia de avaliar suas intenções. Por que você quer tanto essa porta? Para que você quer esse emprego, essa cura, esse relacionamento? Se for para glorificar a Deus, Ele mesmo te conduzirá. Mas se for para satisfazer um capricho da alma, Ele vai trabalhar no seu interior primeiro. Porque Deus se importa mais com o seu coração do que com a sua posição. Quando você entende isso, a oração muda. Ela deixa de ser um pedido angustiado e passa a ser uma rendição confiante. Você não ora mais dizendo: Senhor, abre essa porta agora. Você começa a dizer: Senhor, se for tua vontade, prepara o meu coração para quando ela se abrir. Me faz digno de viver o que o Senhor tem preparado. E é nesse ponto que a atmosfera espiritual se transforma, porque Deus se agrada de um coração alinhado, rendido, humilde. Lembre-se do que diz o Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A espera pode ser longa, mas ela nunca é em vão. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora,
Ele alinha. Enquanto você permanece, Ele prepara. E quando tudo estiver pronto, você verá com os próprios olhos a porta se destravar. Não será por força, nem por violência, mas pelo mover do Espírito Santo. Hoje Deus está dizendo: não desista. A porta que eu tenho para você vai se abrir. No meu tempo, do meu jeito, mas vai se abrir. Por isso, continue. Não pare no meio do corredor. Continue batendo, continue orando, continue crendo. Porque a próxima porta pode ser aquela que mudará tudo. Quando tudo ao redor diz que não, a fé precisa ser a voz que grita: mas Deus disse que sim, porque as maiores travas da vida não estão nas portas externas, mas nas internas. É dentro da mente que o medo prende. É no coração que a insegurança acorrenta. E são essas prisões invisíveis que impedem tantos de viverem os caminhos que Deus já preparou. Não são os muros das circunstâncias que nos limitam. São os muros que construímos com palavras de derrota, com memórias de fracasso, com vozes do passado que ainda ecoam no presente. Talvez você cresceu ouvindo que não era suficiente. Talvez disseram que você não daria certo, que seu sonho era grande demais para alguém como você. E o pior é que, com o tempo, você começou a acreditar. Essas palavras viraram portas trancadas dentro da sua alma. Por fora, você caminha, luta, ora, mas por dentro carrega uma chave que não usa, a chave da identidade em Cristo. A palavra nos diz em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Preste atenção, não é você que vence sozinho, é através de Jesus que a vitória vem. Não é pela sua força, é pelo amor dele. Não é pelo seu currículo, é pelo favor do Pai. Isso muda tudo, porque quando você entende quem é em Deus, você para de se contentar com migalhas e começa a esperar por portas largas, caminhos retos, direções claras. Muitas vezes, a oração não destrava portas, porque não vem acompanhada da certeza de quem está orando. Você pede, mas duvida. Você clama, mas teme. Você se ajoelha, mas já espera mais um não. E Deus está te chamando para romper esse ciclo. Ele quer curar não apenas as circunstâncias, mas as suas crenças. Ele quer te mostrar que você é herdeiro das promessas, templo do Espírito Santo, criação exclusiva com propósito eterno. Foi isso que transformou Gideão. Ele se via como o menor da casa, o mais fraco da tribo. Mas Deus olhou para ele e chamou de homem valente. Porque Deus não se baseia na sua visão limitada. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele sabe o que plantou em você. E quando ele declara algo, não importa quem duvide, aquilo se cumpre. Mas você precisa crer. Crer não é apenas repetir frases de efeito. Crer é agir mesmo quando sente medo. É orar mesmo quando parece que nada acontece. É declarar cura no meio da dor. É continuar plantando fé no terreno da impossibilidade. Porque a fé não remove o desafio, ela te fortalece para atravessar com esperança. Quando Jesus estava com os discípulos em meio à tempestade, ele dormia. E eles, apavorados, perguntaram se ele não se importava. Mas ele se levantou, acalmou o mar e perguntou: onde está a vossa fé? Ele não disse que eles não tinham fé. Ele perguntou onde ela estava. Porque muitas vezes a fé está adormecida, escondida sob camadas de traumas, experiências frustradas e decepções. Hoje, Deus quer reavivar sua fé. Quer fazer você lembrar que Ele ainda cura, ainda abre portas, ainda realiza milagres. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus do Salmo 91, que livra do laço do passarinheiro. O mesmo Deus de João 3,16, que entregou seu filho por amor. O mesmo Deus de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você não está sozinho, não está esquecido, não está destinado ao fracasso. Você é escolhido, amado, e está sendo preparado. As portas se abrirão, mas antes, Deus está te fortalecendo por dentro. Ele está limpando sua mente, curando sua alma, renovando sua fé, porque o caminho que virá
exige alguém curado, forte e cheio do Espírito Santo. Então, não lute mais contra o tempo. Lute contra a mentira que diz que você não é capaz. Lute contra a voz que te acusa, que te diminui, que te paralisa. Essas vozes não vêm de Deus. Elas vêm do inimigo, que tenta impedir que você veja o tamanho do propósito que te espera do outro lado da porta. Chegou a hora de usar a chave da fé, de levantar a cabeça e declarar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Declare isso agora mesmo. Não com os lábios apenas, mas com todo o seu ser. Porque quando você se posiciona como filho, como filha, o céu se move. E portas que estavam trancadas há anos começam a ranger, começam a ceder, começam a se abrir, não por quem você é, mas por quem está com você, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, o justo juiz, o Deus que abre caminhos onde não há. Quantas vezes você já se viu parado diante de uma parede invisível? Você tenta, ora, busca, faz tudo certo, mas parece que algo simplesmente trava. Como se o céu estivesse em silêncio e tudo ao seu redor conspirasse contra o seu avanço. E o mais angustiante é não entender por quê. É como se você estivesse diante de uma porta que sabe que existe, mas não consegue encontrar a chave. É nesse ponto que muitos desistem, se cansam, recuam. Mas é justamente aí que Deus começa a agir, porque é no seu fim que Ele revela o começo do sobrenatural. Existem momentos em que Deus permite o atraso, não por crueldade, mas por proteção. Porque uma porta aberta no tempo errado pode se tornar uma armadilha. Às vezes, estamos tão focados em chegar, em conquistar, em romper, que não percebemos que ainda não fomos moldados para sustentar o que pedimos. E Deus, como Pai amoroso, não te entrega uma bênção para que ela te destrua depois. Ele te prepara primeiro. Ele te fortalece por dentro antes de te posicionar por fora. E isso também é amor. Veja o que está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A maioria das portas travadas que enfrentamos estão ligadas à confiança, porque confiamos no que vemos, confiamos na lógica, confiamos nas pessoas, mas não confiamos plenamente no Senhor. E por isso, andamos em veredas tortuosas, em caminhos pesados, em estradas secas. Deus quer endireitar teus caminhos. Ele quer destravar não só as portas, mas o seu coração. Porque um coração destravado é sensível ao toque do Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus habita, ali há liberdade. Liberdade para recomeçar. Liberdade para crer novamente. Liberdade para sonhar sem medo. Liberdade para andar em paz, mesmo sem entender o processo. E talvez você esteja aí com o coração apertado, com contas atrasadas, com pressões familiares, com um ministério travado, com sonhos que pareciam vivos e agora estão em coma. Mas ouça com atenção. Deus está prestes a soprar vida onde parecia haver morte. Ele é especialista em ressuscitar o impossível. Ele não vê como o homem vê. Ele enxerga futuro onde todos veem fracasso. Ele transforma desertos em fontes. Ele abre caminhos no meio do mar, sim, como fez com Moisés. Mas também faz brotar água da rocha, como fez no deserto. Ele não precisa repetir o método para provar que ainda é Deus. Ele só precisa de uma coisa: a sua fé. Jesus disse em Marcos 11, 24. Portanto, eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Preste atenção. Não é orar e esperar com dúvida, é orar crendo. Porque quem ora com fé ativa o mundo espiritual. Suas palavras tocam o céu. Sua oração sobe como incenso diante de Deus, e Ele no tempo certo responde. Mas entenda, muitas portas só se abrem quando você muda sua posição. Se você ora com medo, se ajoelha com incredulidade, se declara fé, mas vive ansiedade, a chave não gira. Deus quer te reposicionar. Ele está te chamando para um nível mais alto de confiança. Ele quer que você o adore mesmo sem respostas, que você o exalte mesmo no vale, que você o reconheça como suficiente,
mesmo quando falta tudo. É nesse nível que os céus se rasgam. É nesse ambiente que as correntes caem. É nessa atmosfera que os milagres acontecem. Porque Deus não se move por desespero. Ele se move por fé. O seu clamor não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. A sua oração não precisa ter palavras elaboradas, precisa ter quebrantamento. Hoje, enquanto você ouve essa mensagem, algo está se movendo. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração. Filho, filha, eu estou contigo. Eu vi teu esforço, eu ouvi tuas lágrimas, eu recolhi cada oração. Nenhuma delas foi ignorada. Eu só estava preparando tudo. E agora estou destravando as portas. Caminhos que você nem imaginava estão sendo abertos. Por isso, fique firme. Não ceda ao desânimo. Não entregue sua fé ao cansaço. Deus está agindo. Ele está removendo os bloqueios, quebrando cadeados, rompendo com o atraso. Mas antes, Ele está te fortalecendo. Porque mais importante do que a porta aberta é quem você se torna quando ela se abre. Você será alguém pronto, maduro, cheio da presença. Não mais refém do medo, mas movido pelo Espírito. Porque Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer te transformar na própria bênção. E isso começa agora, com a sua decisão de confiar plenamente, mesmo sem entender. Existem batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas que acontecem na alma, no travesseiro molhado de noite, nas orações sussurradas dentro do banheiro, onde ninguém ouve. E o pior dessas batalhas invisíveis é que, por fora, a vida parece seguir, mas por dentro, a alma sangra. Você sorri para não preocupar os outros, você segue adiante porque precisa, mas lá dentro você clama: Senhor, até quando? Até quando essa porta vai continuar fechada? Até quando essa situação vai permanecer travada? Até quando a enfermidade vai habitar o meu lar? Até quando essa escassez financeira vai me limitar? Até quando as oportunidades vão escapar das minhas mãos? Essas perguntas ecoam no silêncio do coração, mas o que talvez você ainda não percebeu é que enquanto você pergunta, até quando? Deus já está agindo. No mundo espiritual, há uma movimentação que os olhos naturais não captam. Anjos estão sendo enviados com respostas. Correntes estão se rompendo em silêncio. Deus está fazendo o invisível trabalhar a teu favor. Veja o que diz Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele não prometeu facilidade, mas prometeu presença. Ele não garantiu ausência de guerras, mas garantiu vitória sobre elas. E é nesse cenário de impossibilidades que o nome do Senhor é glorificado. Porque o que é possível, o homem faz. Mas o impossível é território de Deus. E Ele está justamente aí, nesse ambiente onde você já não sabe mais o que fazer. Ele está dizendo: agora deixa comigo, agora é a minha vez. Agora você vai ver o que só eu posso fazer. Mas entenda, antes que a porta se abra no mundo físico, algo precisa ser destravado dentro de você. É o medo que precisa sair. É o perdão que precisa ser liberado. É a incredulidade que precisa morrer. Porque muitas vezes não é o inimigo que segura a chave. É a sua alma que não está preparada para recebê-la. Deus é Pai. Ele não abre portas para filhos despreparados. Mas quando Ele vê um coração quebrantado, humilde, disposto, obediente, Ele move céus e terra. A Bíblia diz em Salmo 40, 1-2: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. É isso que Ele está fazendo agora. Enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo está firmando seus passos. Está te tirando da lama da dúvida, da angústia, da insegurança. Está te colocando sobre a rocha que é Jesus Cristo. Porque quando você pisa na rocha, nenhuma tempestade te derruba, nenhum vento te arranca, nenhuma notícia ruim te desestabiliza. Você continua de pé, não porque é forte, mas porque está firmado em quem nunca falha. Talvez você esteja pedindo que Deus destrave portas de emprego, oportunidades, projetos, reconciliações,
mas Ele quer antes destravar sua fé. Porque quando a fé está livre, o impossível acontece. E quando a fé se move, as portas não resistem. Jesus disse em Apocalipse 3:7, Eu sou o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Nenhuma força do inferno pode impedir o que Deus já determinou. Por isso, em vez de olhar para a porta fechada, olhe para o Deus que tem a chave. Em vez de se angustiar com o atraso, confie no tempo dele. Em vez de murmurar no processo, adore. Porque o louvor abre mais caminhos do que a reclamação. O louvor prepara o ambiente para o milagre. Foi louvando que Paulo e Silas viram as cadeias se romperem na prisão. Foi adorando que Josafá venceu exércitos poderosos sem levantar uma espada. E será adorando que você verá portas se destravarem. Então hoje, tome uma decisão. Pare de lutar com suas próprias forças. Descanse no Senhor. Entregue, confie, espere e adore. Porque Ele já está indo à sua frente. Ele já está limpando o caminho. Ele já está movendo peças que você nem vê. E muito em breve, você vai testemunhar. Vai entrar pela porta que parecia impossível. Vai viver o que há tanto tempo esperava. Vai respirar aliviado e dizer, foi Deus. Só podia ser Deus. Há momentos na vida em que tudo parece fechado. Você olha ao redor e só vê paredes. Porta nenhuma se abre. Pessoas que prometeram te ajudar desaparecem. Recursos secam. O ambiente se torna sufocante. Parece que o céu está de bronze e suas orações não passam do teto. Mas é exatamente nesses momentos de escuridão que Deus começa a revelar o que realmente está impedindo seus caminhos de se abrirem. Porque às vezes, a maior trava não está do lado de fora. Está dentro de você. Sim, existem bloqueios espirituais e emocionais que sabotam as bênçãos que Deus já liberou. Coisas como ressentimento, incredulidade, orgulho, palavras negativas, alianças erradas, desobediência, mágoas antigas. Tudo isso pode funcionar como uma trava invisível, impedindo que as portas da provisão, da cura, da reconciliação e da prosperidade se escancarem. É por isso que Deus, antes de destravar o que está à sua volta, decide curar o que está dentro de você. Porque o coração é a porta de entrada e saída de tudo. Provérbios 4:23 declara, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração está sujo, a vida trava. Quando o coração está contaminado, as decisões se tornam confusas. Quando o coração está ferido, até as oportunidades se tornam ameaças. Por isso, neste momento, Deus está te chamando para uma limpeza profunda, para um arrependimento sincero, para uma oração poderosa que destrave, de dentro para fora, o que precisa ser destravado. Não é sobre fórmulas mágicas, é sobre rendição verdadeira. É sobre dizer, Senhor, eu abro mão do controle. Tira de mim o que te impede de agir. Me mostra onde estou preso. Me liberta de mim mesmo. É nesse tipo de oração que o céu responde com fogo. É nesse tipo de sinceridade que o Espírito Santo entra com libertação. A palavra diz em Salmos 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que abre os céus, que rompe cadeias, que expulsa a maldição, que remove as barreiras invisíveis, porque portas que foram travadas por anos podem se abrir em segundos quando você muda de postura diante de Deus. Não é sobre o quanto você ora, mas sobre o quanto você crê. Não é sobre o quanto você pede, mas sobre o quanto você se entrega. Quando a entrega é completa, a resposta é certa. Quando há arrependimento genuíno, a restauração completa. Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Ele já te ama. Ele já tem planos bons para você. Jeremias 29:11 confirma isso. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O que Deus precisa é que você destrave a sua fé, purifique seu coração e alinhe suas escolhas com a vontade dele.
Talvez você esteja cansado, ferido, cheio de frustrações acumuladas. Talvez você se sente esquecido, ignorado, abandonado. Mas hoje, Deus está dizendo: filho, filha, eu nunca te abandonei. Eu estava esperando o seu coração se quebrantar. Agora que você me chamou com verdade, prepare-se, porque eu vou abrir caminho onde não havia nem trilha. Vou te colocar em lugares que teus pés jamais imaginariam chegar. Vou restaurar tua honra, tua casa, tua saúde, tuas finanças. Mas preciso do teu coração inteiro, não fragmentado. Então, neste momento, feche os olhos da alma e abra os olhos do Espírito. Sinta o Espírito Santo tocando em áreas escondidas. Deixe ele iluminar os quartos escuros da sua alma, o perdão que você nunca liberou, a culpa que você carrega há anos, a raiva que você fingiu esquecer, mas que ainda te prende. Tudo isso precisa sair, porque não há libertação parcial. Ou você está livre, ou está preso. E hoje, Jesus te chama para a liberdade completa. Está escrito em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não apenas livres dos problemas externos, mas livres da prisão interior. Livres da amargura, do medo, da religiosidade, do controle. Quando você é liberto por Jesus, nenhum homem pode te aprisionar. Nenhuma opinião te limita. Nenhuma porta trancada te assusta. Porque você sabe que quem caminha contigo é o Deus que abre caminho até no meio do mar. Portanto, se você deseja ver portas se destravarem, comece por aqui. Ore, clame, se arrependa, alinhe sua vida. Deixe que o Espírito Santo faça morada permanente em você, porque um coração curado é um coração pronto para receber. Um espírito alinhado é um espírito preparado para avançar. E uma alma liberta é a chave que destrava o céu sobre a terra. Algumas pessoas vivem anos batendo nas mesmas portas, esperando pelas mesmas oportunidades, insistindo nos mesmos caminhos, sem perceber que o que Deus quer abrir não é aquilo que você espera, mas o que Ele preparou. O problema é que, muitas vezes, estamos tão apegados à nossa própria vontade, tão presos à nossa visão limitada, que não percebemos quando Deus está tentando nos levar por outra estrada, por uma rota que parece difícil, improvável, mas que guarda os milagres que pedimos em oração. A dor de esperar, a frustração de tentar e não conseguir, o sentimento de rejeição quando as portas se fecham, tudo isso dói sim, mas não é em vão. O tempo da espera, muitas vezes, é o tempo do preparo. E o silêncio de Deus, frequentemente, é o som de um novo caminho sendo pavimentado. Enquanto você se pergunta por que nada está acontecendo, Deus está movimentando céus e terra para te posicionar no lugar certo, na hora exata, com as pessoas certas. Mas para isso, você precisa estar sensível à direção do Espírito Santo. Precisa parar de lutar com as próprias mãos e começar a confiar com o coração. É hora de descansar na fidelidade de Deus e lembrar que Ele é um Pai que sabe o que faz. Ele não precisa que você entenda tudo. Precisa apenas que você obedeça. Porque a obediência abre portas que a força não consegue empurrar. Isaías 55, 8, 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez o que parece atraso seja livramento. Talvez o que parece perda seja uma proteção divina. Talvez o que você chama de fim seja apenas o início do plano de Deus. É por isso que, nesta jornada espiritual, é tão importante orar com entendimento. Não apenas pedir bênçãos, mas buscar discernimento. Não apenas querer respostas, mas pedir direção. A oração que move o céu não é a que exige, mas a que confia. É aquela que diz: Senhor, eu queria ir por aqui, mas se o Senhor quiser me levar por outro caminho, eu vou, porque a tua vontade é melhor do que meus desejos. Salmos 37:5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Isso é fé,
Isso é rendição. É entender que as portas que se abrem pela nossa força podem nos levar à frustração. Mas as portas que Deus abre nos conduzem à plenitude. Você não precisa viver à base de tentativas. Precisa viver por direção. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo não anda em círculos. Ele avança, mesmo que lentamente, porque cada passo está alinhado com o céu. E talvez você esteja aí, exausto, cansado de tentar de novo e de novo. Talvez se sinta como alguém que bate em portas que nunca se destravam. Mas o que Deus quer te dizer hoje é: filho, filha, você está batendo no lugar errado. Você está insistindo em um caminho que eu mesmo fechei para te proteger. Volte os olhos para mim. Me busque com intensidade. Eu abrirei uma porta que nenhum homem poderá fechar. Apocalipse 3:8 confirma essa promessa. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Isso significa que a porta certa, no tempo certo, no lugar certo, virá das mãos de Deus. E ela não virá com esforço humano, mas com graça divina. Não será por currículos enviados, por contatos influentes, nem por manipulações emocionais. Será por fé, por obediência, por descanso, por entrega total. É hora de parar de correr atrás de portas e começar a andar com aquele que as constrói. Jesus disse em João 10:9, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Isso é tudo o que você precisa. Jesus é a porta. Quando você anda com Ele, você não vive perdido. Quando você confia nele, você não fica preso. Quando você ora com fé e escuta com atenção, Ele mesmo te conduz ao lugar da resposta. Portanto, se você quer ver portas se destravarem, se prepare para ouvir um não de Deus com o mesmo coração com que você ouve um sim. Porque às vezes o não é o maior livramento. E o sim virá, no tempo exato, cheio de propósito e com paz. Aquilo que é de Deus traz paz, traz confirmação, não exige atropelo, não causa confusão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A partir de hoje, ore com essa maturidade espiritual. Diga: Pai, não quero portas por ambição, quero caminhos por propósito. Me mostra o que é teu, me afasta do que é engano, me alinha com o teu querer. Porque onde a tua presença está, eu sei que até no deserto haverá provisão, até no vale haverá refrigério, e até na dor haverá glória. É com essa fé que portas se abrem. É com essa entrega que caminhos se constroem. E é com essa obediência que o impossível se torna testemunho. Há momentos em que tudo parece travado. As orações são feitas, as lágrimas escorrem no travesseiro, os jejuns são realizados, mas o céu parece em silêncio. As contas se acumulam, os relacionamentos entram em crise e até a saúde começa a dar sinais de desgaste. Nesses dias escuros, a alma se pergunta: Senhor, onde estão as tuas promessas? Por que as portas continuam fechadas? É aí que muitos desanimam. É aí que o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você. Mas hoje eu vim aqui com uma mensagem profética. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. A chave para destravar as portas que o inimigo tenta manter trancadas está em um lugar onde poucos querem permanecer: na presença de Deus. Sim, é ali, no secreto, onde ninguém vê, onde não há likes, curtidas nem aplausos, que os maiores milagres são gerados. Foi assim com Ana, que derramou sua alma diante do Senhor no templo. Foi assim com Davi, que mesmo perseguido, cantava louvores dentro da caverna. Foi assim com Paulo e Silas, que em meio à prisão, oravam e louvavam, e as portas se abriram. Você não precisa estar em um palácio para ver Deus mover. Você precisa estar no centro da vontade dele. É na obediência que o céu responde. É na adoração, mesmo em meio à dor, que os grilhões caem. A presença de Deus não é um luxo, é uma necessidade. Porque a presença abre portas que a força humana não tem poder para tocar. Isaías 45:2-3 diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas,
para que saibas que eu sou o Senhor. Essas portas de bronze são aquelas situações que parecem impossíveis. São as causas na justiça, os diagnósticos médicos, os traumas emocionais, os vícios escondidos, os pecados não confessados. Deus está dizendo: se você me buscar com o coração quebrantado, eu irei à frente e destruirei cada trava espiritual. Eu abrirei caminho onde não há estrada. Eu farei brotar água no deserto da sua alma. Mas é preciso se posicionar. É preciso parar de esperar resultados sem transformação. A oração poderosa que destrava caminhos começa com arrependimento sincero. Não se trata de convencer Deus a fazer nossa vontade, mas de nos alinharmos à vontade dele. A palavra é clara em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que Deus abra portas? Pergunte a Ele se há alguma que precisa ser fechada. Talvez seja um ciclo que insiste em repetir, um relacionamento tóxico, uma atitude desonesta, um orgulho que impede o fluir da graça, porque Deus não vai abrir novas estações enquanto você estiver agarrado ao que Ele já mandou deixar. Libertação também é abrir mão. Cura também é se esvaziar. Prosperidade também é confiar. A oração que move o sobrenatural é aquela que brota da dependência. Jesus nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela pode não ser rápida, mas é segura. Ela pode não ser o que você queria, mas é o que você precisa. E quando você ora com o coração rendido, o céu responde com sinais visíveis. As portas se abrem, não por mérito, mas por misericórdia. E lembre-se, algumas portas não se abrem para te abençoar, mas para que você abençoe outros. O propósito nunca é egoísta. Deus quer te levar a lugares altos para que você glorifique o nome dele. Quer te dar acesso, influência, recursos, cura, não apenas para você se sentir bem, mas para você ser canal. Quando você entende isso, o seu coração muda. E quando o coração muda, o céu se move. Hoje é dia de destravar o que está trancado. Mas antes de pedir portas abertas, pergunte: Senhor, onde estão as chaves que ainda não enxerguei? Talvez seja o perdão. Talvez seja a humildade. Talvez seja o silêncio. Ou talvez seja a fé que você perdeu ao longo do caminho. Seja qual for a chave, ela está nas mãos dele. E ele é fiel para entregar a quem se dispõe a obedecer. Declare agora, com fé: Senhor, eu não quero mais portas abertas fora da tua vontade. Eu quero caminhos guiados pela tua mão. Destrava o que precisa fluir. Fecha o que me afasta de ti. Me dá direção, discernimento, coragem. E se for preciso esperar, que eu saiba esperar com fé, com paz e com esperança, porque eu creio. Quando o Senhor decide abrir, ninguém pode impedir. Quando falamos sobre Deus abrir caminhos, é impossível não refletir sobre o tempo de espera. Sim, porque muitas vezes o caminho já foi traçado por Deus, a resposta já está a caminho, mas a porta ainda parece trancada. E é nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento que o maior teste acontece, o teste da fé. É nesse tempo que o desânimo tenta se instalar, que a ansiedade nos sufoca, que as vozes do medo gritam mais alto do que a voz da promessa. Mas é justamente aí que Deus trabalha os corações que Ele ama. Ele não está em silêncio por castigo, Ele está em silêncio para forjar caráter, maturidade, confiança. A espera não é sinal de rejeição, é sinal de preparação. O ouro não brilha logo que sai da terra, ele precisa ser purificado. E muitas vezes, nós queremos receber promessas divinas com um coração ainda preso a impurezas humanas. Queremos portas abertas, mas não estamos prontos para o que está do outro lado. Queremos bênçãos gigantes, mas temos atitudes pequenas. Deus, na sua infinita misericórdia, não abre portas antes da hora. Ele abre quando estamos prontos. E se ainda não abriu, é porque Ele está te preparando ou protegendo. A palavra diz em Abacuque 2:3:
porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Você consegue entender isso? Deus não se atrasa. Deus não se esquece. Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas você precisa aprender a esperar nele, com fé, sem murmuração, sem desistência. Esperar confiando. Esperar adorando. Esperar servindo. O Espírito Santo está te ensinando a andar por fé e não por vista. A fé verdadeira não precisa de sinais imediatos. Ela precisa de convicção. Como diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deus está te chamando hoje para um novo nível de fé. A fé que não apenas acredita quando vê, mas a fé que continua mesmo quando tudo parece contrário. A fé que atravessa desertos confiando que, no final, haverá uma terra prometida. A fé que vê portas no meio de muros. Você não está esperando em vão. O céu está em movimento, mesmo quando tudo parece parado aqui embaixo. Os anjos estão agindo, o propósito está sendo alinhado, o favor está sendo liberado. E quando chegar a hora, vai ser tão rápido, tão sobrenatural, que você vai entender. Todo esse tempo não foi perda, foi preparo. Toda lágrima derramada em silêncio foi regada para o milagre florescer. Todo não que doeu foi proteção. Toda oração sem resposta foi armazenada no coração de Deus, e no tempo certo, Ele vai liberar. Hoje, o Espírito Santo quer restaurar em você o ânimo, quer te levantar da prostração, quer reacender a chama que a espera apagou. Você não foi esquecido. Deus conhece cada detalhe, cada necessidade, cada luta que você enfrenta. Ele conhece os corredores escuros onde você chora, os momentos em que pensa em desistir, as perguntas que ninguém responde. Mas Ele está contigo. Ele prometeu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Creia, enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você chora, Ele coleciona cada lágrima como joias preciosas. Porque Ele é Pai. Um Pai que não abandona. Um Pai que não mente. Um Pai que cumpre. E quando essa porta abrir, quando esse caminho se escancarar diante de você, você vai entender que o tempo de espera não foi um castigo, foi um cuidado. Um cuidado para que você não entrasse antes da hora, nem com o coração errado, nem com as motivações erradas. Se hoje você está esperando, continue firme. Louve, mesmo com a alma cansada. Ore, mesmo sem forças. Leia a palavra, mesmo sem vontade. Porque Deus vê, Deus ouve, Deus age. E logo, muito em breve, a promessa vai bater na sua porta. E quando ela bater, você vai ter força para recebê-la, sabedoria para mantê-la e maturidade para não perdê-la. Levante a cabeça. O céu está em movimento. E a promessa, mesmo que pareça demorar, virá. Porque o nosso Deus é especialista em abrir caminhos quando todos disseram que não há mais saída. Você já parou para pensar quantas portas o inimigo tentou trancar na sua vida usando as palavras de outras pessoas? Quantas vezes ele usou a incredulidade dos outros para abafar os seus sonhos, as suas esperanças, os seus planos? Quantas vezes ele soprou no seu ouvido mentiras dizendo que você não era capaz, que você não ia conseguir, que Deus não te ouvia mais? É assim que o inimigo tenta agir, criando cercas ao nosso redor com palavras, rejeições, frustrações e medos. Mas o que ele se esquece é que quando Deus decide abrir um caminho, ninguém consegue fechar. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 7 e 8: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Essa é a autoridade do nosso Deus. Ele não apenas abre portas, ele abre o impossível. Ele não apenas destranca, ele remove o que era pedra de tropeço e transforma em degrau de crescimento.
E é essa autoridade que hoje está sendo liberada sobre a sua vida. Talvez você olhe para a sua realidade agora e diga: mas todas as portas parecem fechadas. Nada dá certo para mim. Tudo que eu tento, trava. Eu entendo. É doloroso tentar e fracassar. É angustiante orar e não ver resposta. Mas eu preciso te dizer algo com todo amor. Nem toda porta que está fechada agora é derrota. Algumas portas fechadas são livramentos disfarçados. São o cuidado de Deus protegendo você de lugares que pareciam bênção, mas escondiam armadilhas. É por isso que, antes de reclamar por uma porta que não se abriu, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele não permitiu. Ainda assim, Deus não é um Deus de estagnação. Ele é o Deus que abre caminho no deserto. Ele é o Deus que fez o povo dele andar com sandálias que não gastavam por 40 anos no deserto. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, que fez águas saírem da rocha, que mandou pão cair do céu, que tirou Lázaro do túmulo e fez o paralítico andar. E esse mesmo Deus está olhando para você agora. Ele sabe onde dói, sabe o que você perdeu, sabe das portas que se fecharam na sua cara, dos nãos que te humilharam, das esperas que te cansaram. E é justamente nesse cenário que Ele quer se revelar a você como o Deus que abre caminhos. Quando você decide orar mesmo sem ver nada, quando você decide confiar mesmo sem entender nada, você está dizendo ao céu: Deus, eu ainda acredito. E essa fé, mesmo pequena, mesmo quebrada, mesmo machucada, move o coração de Deus. Como Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Fé pequena em um Deus grande ainda é suficiente para mover o céu a seu favor. Não importa quantas portas foram trancadas diante de você. Não importa quantas pessoas te viraram as costas. Não importa o quanto você falhou no passado. Deus não está preso ao que aconteceu. Ele está olhando para o agora. E agora, neste exato momento, Ele está agindo. Ele está quebrando correntes invisíveis. Ele está desfazendo decretos de escassez. Ele está desfazendo palavras lançadas contra a sua vida. Ele está limpando o caminho. Porque quando Ele abre, ninguém mais fecha. Nem o diabo, nem os invejosos, nem seus próprios erros. Há uma promessa sobre a sua vida e ela não será cancelada. Ainda que você tenha se afastado, Deus não desistiu de você. Ainda que você tenha falhado, Ele continua acreditando em quem você é. Ainda que tenha se sentido fraco, Ele ainda escolheu te usar. E Ele vai te surpreender. Ele vai abrir portas que ninguém imaginava. Vai destravar áreas que estavam paradas há anos. Vai te levar para lugares que você não conseguiria entrar com as próprias forças. Porque Ele é Deus. E quando Ele age, até os inimigos têm que assistir e reconhecer: foi a mão de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem agora, guarde isso no seu coração. Não tente abrir com a força do braço o que só se abre com o joelho no chão. Ore, confie, espere. E o caminho será aberto diante de você, como um sinal claro do favor de Deus sobre a sua história. Chegamos até aqui juntos, e se você permaneceu até agora, não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe até este momento por um propósito divino. Há algo em seu coração que precisa ser restaurado, algo que precisa ser curado, algo que precisa ser liberado. E é por isso que essa palavra chegou até você como um sopro de esperança, como um bálsamo sobre feridas antigas, como uma luz que começa a brilhar no fim de um túnel que parecia interminável. Você pode não ver agora, mas Deus está movendo o invisível. Ele está tocando o que os olhos naturais não alcançam. Há uma guerra espiritual acontecendo a seu favor neste exato momento. Anjos estão sendo enviados com respostas, com chaves, com provisão. Portas que estavam seladas há anos estão começando a ranger. Deus está destravando caminhos que o inferno tentou manter trancados. Porque quando um filho ora com fé, o céu responde com poder. Quantas vezes você chorou escondido? Quantas vezes o travesseiro foi o único confidente? Quantas vezes você caminhou com o coração apertado, tentando parecer forte, quando tudo dentro de você estava desmoronando? Deus viu. Ele estava lá, em cada lágrima, em cada silêncio, em cada oração que nem palavras tinha,
só gemidos e suspiros de dor. E agora ele se levanta como um pai que não aguenta mais ver seu filho preso, travado, machucado. Ele vem com justiça, com cura, com restauração. Ele vem abrir o que ninguém mais pôde abrir. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a voz do céu te alcançando agora. Deus está dizendo: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. E ainda que tudo pareça impossível, eu sou o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos. Você não vai terminar sua história nesse vale. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ficar preso nessa estação. O tempo de travas e bloqueios está chegando ao fim. Há um novo ciclo sendo inaugurado sobre a sua vida. E não será um ciclo de dores repetidas, de lutas sem fim, de portas que não se abrem. Será um ciclo de colheita, de avanço, de rompimento. O que antes era impossível, agora será realidade. Porque Deus decidiu intervir. Há pessoas que vão olhar para você e não vão entender como tudo mudou. Vão questionar, vão duvidar, vão tentar minimizar o que Deus fez. Mas não importa. A glória será toda dele. E quem viu sua dor, agora verá sua exaltação. Quem viu sua luta, agora verá sua celebração. Porque o Senhor é especialista em virar páginas, em mudar roteiros, em reescrever histórias. E Ele está reescrevendo a sua. Nesse momento, se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Ele está te cercando com paz, com força, com esperança renovada. Ele está dizendo ao seu coração: Filho, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Eu vou abrir caminhos onde só havia muros. Eu vou te levar por onde você jamais imaginou passar. Eu vou ser contigo. Essa não é só uma mensagem. É uma convocação profética. Levante-se em oração. Faça essa oração da manhã com fé. Declare os salmos com autoridade. O Salmo 91 para proteção. O Salmo 121 para livramento. O Salmo 23 para provisão. O Salmo 27 para coragem. O Salmo 40 para recomeços. O Salmo 46 para guerra espiritual. O Salmo 70 para urgência. O Salmo 41 para restauração. O Salmo 1 para posicionamento. O Salmo 7 para justiça. Deixe que a palavra da Bíblia Sagrada seja sua espada e seu escudo. Não viva mais como alguém travado. Deus te ungiu para abrir caminhos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar vida em abundância. João 3,16 declara esse amor que não falha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, declare, caminhe. O céu está te autorizando a avançar. Você verá portas se destravarem. Você verá respostas chegando. Você verá curas acontecendo. Você verá a escassez se transformando em abundância. Você verá a maldição sendo quebrada, a inveja sendo neutralizada, a sua casa sendo protegida, seus filhos sendo guardados. Porque quando Deus entra, nada permanece travado. Ele é o Deus que abre caminhos. Eu termino essa mensagem profética com um ato de fé. Tudo aquilo que estava fechado, limitado, bloqueado, será destravado nos próximos dias. Receba essa palavra com fé. Tome posse. Declare: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E veja, com os próprios olhos, o que Deus é capaz de fazer por quem confia e espera nele.